Terceira temporada de One Punch Man pode estar vendo uma luz no fim do túnel depois de tanta decepção, segundo algumas imagens e notícias que têm circulado na internet, e eu quero comentar tudo aqui com vocês. Olá! Se você acompanha este canal, não é novidade que One Punch Man, a nova temporada, tem sido bastante criticada. Com 4 episódios já lançados até este momento desse vídeo, o anime cada vez mais decepciona em entrega de animação e até da adaptação, que, segundo muitas pessoas, tem seguido um ritmo bem lento, e eu concordo bastante com isso. Mas, apesar de muitos estarem desistindo, na última semana alguns fãs observaram uma coisa intrigante que pode significar, talvez, um movimento positivo para os episódios que vem aí, considerando que a partir do episódio 5, possivelmente no episódio 6, uma luta muito importante, um momento extremamente emblemático será animado, acontecerá nesta temporada. Com o estúdio que a gente está acompanhando, com esse diretor, com essa equipe, e se a luta for de novo desperdiçada, o maior momento possivelmente até agora da temporada totalmente jogado no lixo, aí realmente os fãs vão ficar desesperados. Mas será que isso vai acontecer? Explico o motivo. Não, pera. Antes disso, se você não se inscreveu ainda nesse canal para acompanhar notícias atualizadas, não apenas de One Punch, que eu tô comentando todas as semanas, mas de outros animes e mangás, não esquece de clicar neste botão aqui embaixo de se inscrever e aproveitar a condição de frete grátis pro Brasil todo apenas nesses dias em loja.com.br/Gabi-Xavier, em que você encontra uma coleção exclusiva que só tem lá neste link, com estampas inspiradas no universo de animes, mangás e Japão. loja.com.br/Gabi-Xavier. Depois desse vídeo, clica nos cards que passam aqui embaixo com as camisetas ou vai direto neste link e aproveite por lá. Bem, gente, o que mudou ou não no que tá acontecendo agora com One Punch Man? Não vou ficar aqui me alongando sobre comentários da temporada, eu queria na verdade trazer duas coisas, quer dizer, 3. Primeiro, as imagens inéditas que já saíram do próximo episódio 5 e como elas estão inclusive em comparação ao mangá. E vou dizer pra vocês que as imagens divulgadas estão muito boas, mas já eu mostro aqui pra vocês. Segundo, eu queria trazer um comentário, um pronunciamento que saiu há um tempinho atrás do One, autor de One Punch, sobre a terceira temporada. E em terceiro lugar, porque algumas pessoas estão com esperança de que este, pelo menos, 5º e 6º episódios, eles serão bons, ou muito, ou possivelmente alguma coisa melhores do que os outros que já saíram. Começando então pelas imagens inéditas. O 5º episódio não é segredo pra ninguém que já assistiu ao 4º, ele vai focar em Garou. Garou, que acabou de entrar na Associação de Monstros por conta própria, ele teve uma espécie de renascimento praticamente, a roupa colada ao corpo, ele extremamente forte, entrou puro ódio pra resgatar Tareo e ele já chegou acabando com o monstro, e depois de arrancar a cabeça do Reaper, ele continua ali, porém alguma coisa estava chegando, algum perigo, gancho pro episódio 5, e claro, ele é um invasor que chamou a atenção, e mesmo tendo sido sondado por Gyorogoro, pelos monstros, ele não tá ali para amigos. O Garou acaba sendo desde o início um lobo solitário, ele não tá ao lado dos heróis, ele não tá ao lado dos monstros, ele é uma figura que aparentemente pode trazer problema para as duas instâncias, principalmente agora que ele parece estar extremamente forte. Então, por isso, as imagens que a gente já vê mostram Garou num close, que no mangá é apenas um pedaço de um painel. E aqui, bem, gente, é claro, é um frame, é um still, é algo estático. Eu sei que as pessoas estão principalmente criticando a animação, mas até que em cores, em traço, em adaptação de design, nisso que foi divulgado, tá muito bom. A gente também tem ali a revelação de Gyorogoro num painel que também se assemelha a um do mangá. O Gyorogoro me parece que tá com os contornos bem parecidos, embora na animação não apenas tem as cores, mas os traços lembram mais um monstro fortão do que um monstro cheio de camadas ali de fofurices, gorduras. Aí fica o critério aí de vocês analisar o que é melhor ou o que é pior, mas eu também achei uma qualidade boa de entrega neste frame. E temos também, principalmente, o que chama bastante atenção, Orochi. Orochi apresentado como o monstro mais forte, criado por Gyorogoro, aquele que inclusive era o modelo do que Gyorogoro queria que Garou se tornasse. Ele aparece neste frame, também inspirado numa página do mangá, e nesse caso aqui, neste único frame, vou deixar aqui bem claro, porque a gente não sabe o que vem aí no episódio 5, depois vem um negócio todo péssimo, vocês falam, nossa, você disse que ia ficar bom. Não, não disse isso. Eu disse que isso aqui que foi revelado desta forma tá muito bom e melhor neste único painel do mangá. E depois tivemos também 2 imagens novas reveladas de um monstrão que não teve destaque até agora nesta temporada, chamado Overgrown Hover, que é um
cachorro, um guarda, coisa que vai ser apresentada aí sem spoiler nesse vídeo pra quem não leu o mangá, ali dentro da Associação de Monstros, e tudo isso circulando exatamente esse momento de foco e embate óbvio envolvendo o Garou dentro da Associação de Monstros com monstros extremamente fortes, né? A gente viu o Orochi levantando, então a coisa não tá muito levinha. Vai comentando aqui embaixo, por favor, esses frames, porque a princípio em cores e design eu acho que a divulgação tá boa. Eu sei que até em relação ao teaser as coisas estão sendo mudadas, a gente assiste ao episódio e é muito pior do que antes, mas vamos lá, gente, mantendo as esperanças. Toda semana vocês sabem que eu tento manter o positivismo e a gente fala mal do que tiver que falar da forma mais branda e menos enlouquecida possível. Eu não tô aqui pra sofrer. Pro anunciamento do One, eu queria trazer porque ele traz um detalhe importante exatamente sobre algo que eu tenho criticado no último vídeo até mais do que a animação, que é esta adaptação. A adaptação que tem seguido um compasso, um ritmo que eu acho que não tá sendo favorável, principalmente numa temporada que não tá conseguindo entregar o show visual. Então, se você não avança direito com a história, se você não faz uma direção que privilegia bem os momentos cômicos, os destaques de personagens, que a mixagem de áudio, que a trilha sonora não faz aqueles grandes impactos, aí a coisa fica um pouco complicada. E o que o One disse sobre a terceira temporada há um tempo atrás foi que ele tava realmente ansioso para assistir a transmissão de One Punch Man terceira temporada, que eles não seriam capazes de chegar tão longe nesse patamar que eles estão sem o apoio dos fãs, e a terceira temporada vai entrar profundamente em novas empolgantes aventuras dos heróis de classe S. A gente já viu que os heróis de classe S terão destaque nesta temporada também, então é sobre isso que ele tá falando. E aqui essa parte importante, eu queria agradecer ao time de produção pela paixão deles ao trazer o espírito original do mangá pra vida, né, trazer isso pra vida e moldá-lo em uma história original que é única do anime. Aí depois ele fala que tá feliz de compartilhar isso com todo mundo, agradece, pronto. Por que eu acho que esta parte é importante? Quando ele fala, agradece ao time de produção, naturalmente, uma questão educada, você pode dizer que ele odiou a temporada, mas agradeceria mesmo assim. Quando ele agradece e ele fala isto aqui, ó, porque o time, ele moldou a história numa storyline, num ritmo narrativo único do anime, ele quer dizer que naturalmente haverá modificação, haverá exclusão, adiantamento, desaceleração, esse tipo de coisa que é normal quando você adapta, passa das páginas para tela, todo mundo deveria esperar isso, mas é o próprio autor aqui de certa forma já nos afirmando que haverá mudanças. Então eu acho que até agora não teve nenhuma grande mudança, eu não acho que vai acontecer de A para Z, mas fica claro, até para mim que tenho reclamado bastante dessa questão de ritmo, ou principalmente para você que tem reclamado muito de cortes, que esses cortes estão previstos já desde antes da temporada ser lançada e provavelmente eles continuarão acontecendo. Embora até aqui eu não acho que tenha sido nada extremamente prejudicial ou relevante, eu sei que grande parte do fandom discorda e fique à vontade para colocar isso aqui embaixo. Agora, por que eu abri o vídeo e algumas pessoas estão falando deste detalhe de que a terceira temporada, ou pelo menos episódios 5 e 6, podem vir melhores? Bem, não é apenas porque há esperança, mas acontece que existe um serviço, um canal, na verdade, do YouTube de uma rede de streaming, distribuição da Malásia. Eu não sei falar, vou deixar o nome aqui embaixo, mas é tipo Music Malaysia, alguma coisa do tipo, que tem no YouTube, os vídeos são vetados pra gente, mas existe nesse canal uma playlist de One Punch dos episódios passando lá no país deles, e eles já uparam, como vários fãs de One Punch Man notaram, há algum tempo, há poucos dias, o episódio 5, que é o próximo, e o 6. O que as pessoas estão vendo de esperança, e eu acho que aí tem um fundinho de vontade de enxergar o lado positivo no meio do caos, vou ser bem sincera, já adianto, mas as pessoas estão enxergando o seguinte: como geralmente, especialmente em produções caóticas, é normal a gente ver isso a cada temporada, a cada ano, que os animadores continuem produzindo, finalizando os episódios da temporada atual do anime logo na véspera, eles terem entregado, diferente dos outros episódios de 1 a 4, o 5 e o 6 com um certo adiantamento, especialmente o 6, né, com uma semana pelo menos ou mais de antecedência, pode significar que eles não tinham mais necessidade de moldar este episódio, de aprimorá-lo, e quem sabe este será um grande ápice. De novo, gente, esquece primeira temporada, esquece grandes expectativas, não vai sair de 0 para 100, isso aí, né, tem que esquecer. Mas a esperança é que por eles terem já entregado estes episódios a priori, não tão em cima, de novo, especialmente o 6, pode simbolizar ou indicar que essa foi uma dupla de episódios trabalhada com mais tempo.
com mais primor, com mais atenção. E faria sentido existir um destaque, um trabalho mais aprimorado para os episódios 5 e 6, sabendo o que vem por aí em relação ao mangá, sabendo que é um momento de destaque e de luta e de expectativa de show visual, querendo ou não. Acho que isso vai acontecer? Pode ser. Acho que esta é uma indicação totalmente sólida de que vai ter alguma mudança ou alguma modificação positiva, uma melhoria? Não, não acho. Acho que é uma especulação, acho que é fã de One Punch que tá, assim como eu, segurando na esperança e tentando achar o lado positivo toda semana, procurando sinais para ter uma luz no fim do túnel. Acho que faz sentido em certa maneira, mas de novo, é só uma especulação, nada confiável. Eu acho, entretanto, que por outro caminho, é normal numa temporada, especialmente essa que já ficou claro que Bandai, comitê de produção, deu 2 centavos para eles trabalharem, que eles peguem esses 2 centavos e metade, 1 centavinho, eles dediquem ao momento mais icônico, o episódio que precisa de um pouco mais de atenção e o resto fique capenga porque eles não tinham mais tempo nem dinheiro para fazer grandes coisas. Então, se fosse chutar, estes episódios e alguns um pouquinho mais pra frente, possivelmente numa temporada de 12, eles fariam sentido ter melhor trabalho e ser aquela parte da temporada que algumas pessoas vão ficar um pouquinho mais felizes, porque são ápices da temporada, são ápices deste momento, desse arco. Então pode ser que venha melhor mesmo. Agora, se veio melhor porque já foi finalizado, porque já tá nesse streaming que o pessoal viu que já upou, aí, gente, infelizmente, é teoria da conspiração. Eu acho que a gente tem coisas mais sólidas pra analisar e tudo bem. Assim como vocês, eu continuo também na expectativa de que tenhamos bons momentos, mas principalmente, pra mim, o que a gente pode olhar de maneira mais analítica, mais razoável, mais realista, é uma esperança de melhoria na adaptação da história, na narrativa, que é a forma de contar esta história em anime. Porque é isso que eu acho que tá perdendo as pessoas. Porque, gente, temos vários casos de animes que não são sensacionais ou longe disso em animação. Tudo bem, gente, One Punch tá ruim nesse quesito, mas os momentos grotescos que a galera compartilha na internet é uma coisa ou outra. O resto tá mediano pra baixo. E tem muito anime mediano pra baixo que se salva pela história. E eu acho que a história de One Punch Man tem condição de salvar o humor, a pegada, as tiradas, isso tudo tem condição de manter o público fiel. E é nisso que eu acho que eles estão pecando bastante. O pronunciamento do One só indica que mudanças e possíveis cortes e algumas questões diferentes acontecerão. Que a história do anime, a experiência do anime é única, como deveria ser. Mas não indica que a história seguirá para um rumo diferente. Mas talvez faça com que você que está reclamando de cortes entenda que isso pode acontecer outras vezes. E mesmo com possíveis cortes, não cortando algo extremamente substancial, pra mim, tem que acelerar um pouco. Não precisa acelerar nesses 5 e 6, porque esse é o momento de destaque que a gente quer ver com um pouquinho mais de cuidado. Agora, se virar melhor ou não, se tem esperança, se há salvação pra essa temporada, a gente continua conversando entre domingo e segunda, toda semana aqui neste canal, enquanto tivermos terceira temporada, e eu espero a sua companhia. Então, pra isso, deixe o seu One Punch aqui neste botão de like, que me ajuda muito a engajar esse vídeo e chegar em mais pessoas, e por favor, se inscreva, aperte esse botão, apoie meu trabalho e espero que você tenha apertado para eu te ver nos próximos vídeos. Tchau, tchau!